Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abra Talks, programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas TAI e Meio Filtrante, e que conta com a promoção aqui da TV Filtros. Você que nos assiste através da TV Filtros aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, e você que nos escuta através do Spotify, obrigado também pela sua presença. Hoje mais um episódio, o episódio número 26. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero convidá-lo para que você navegue pela TV Filtros, essa nossa biblioteca virtual. Temos aqui 25 episódios, 26 com esse, mas muitos convidados, muitos temas bem interessantes. Então faça essa lição de casa e aproveite também esse conteúdo, esse conhecimento compartilhado. Hoje, e na verdade o mês de maio, um mês bem especial, sobretudo porque comemoramos o Dia do Automóvel e também o Dia da Indústria, e nosso convidado, ele navega por diversas áreas e sobretudo a sua expertise na indústria automotiva é referência, e hoje eu tenho o prazer de receber Marcelo, e ele vai falar sobre o Dia do Automóvel, o aftermarket, o comportamento do consumidor e a inovação automotiva. Marcelo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente já esteve junto na pandemia Exatamente. e agora nós estamos podendo estar aqui mais perto e conversando com esse público maravilhoso. Legal. Bem lembrado, nós tínhamos ainda o formato do Abra Talks. Eram episódios rápidos de 30 minutos, né? E nem no formato videocast, era meio palestra. Quase uma palestra. E aí convidamos o Marcelo, ele aceitou. E como você disse, né? Era online, hoje estamos aqui fisicamente, presencialmente. Para nos conhecermos também, estamos nos conhecendo presencialmente, isso é legal. E muito obrigado, de verdade, em nome do nosso presidente, João Moura. É um prazer recebê-lo. Ainda mais que a gente sabe da sua agenda. E, aliás, falando dela, muito em razão, né, desse seu currículo profissional, que como eu disse, referência. E eu queria, nesse pontapé inicial, que você se apresentasse, como que tudo começou, onde você está hoje, como que a indústria automotiva apareceu na sua vida. Legal. Essa história ela começa no século passado, quando eu, com 15 anos, resolvi fazer Senai. E fui fazer Senai, sou aluno do Senai, fiz curso técnico no Senai. Legal. E eu me formei em 1990, que foi o ano justamente que o Collor assumiu como presidente da República e que não tinha dinheiro. Vocês vão lembrar que ele tirou o dinheiro da poupança. Isso. E aí foi muito difícil fazer estágio, porque não tinha estágio, etc. E eu consegui um estágio numa empresa no interior de São Paulo, e lá fui eu, aos 18 anos, para o interior de São Paulo, porque era o único estágio obrigatório que eu tinha que fazer. Acabei atuando numa área que era uma área de apoio ao marketing dessa empresa, sempre com máquinas operatrizes, e aí eu coloquei o meu pé tanto na parte comercial e na parte de marketing, com esse background mais técnico que eu tinha do curso técnico. Uhum. E em 95 eu coloquei o pé na indústria automotiva. Eu comecei como vendedor na Rolamentos FAG, que hoje é parte do Grupo Schaeffler, e aí eu tive um contato muito grande tanto com a distribuição automotiva e com a distribuição industrial, porque o rolamento ele tem esses dois lados, tanto o lado automotivo como industrial, e desde lá eu não saí mais. Acabei ficando no mercado de reposição automotivo, saí da FAG, fui para a Meritor, fui para a Federal Mogu, voltei para a Meritor, e sempre construindo a minha carreira nesse mercado, conhecendo muito de América Latina. Legal. E desde então eu brinco que eu só sei falar disso. Uhum. Então me envolvi ao longo do tempo com entidades, com associações como a Abra Filtros, justamente para querer entender um pouco mais o mercado que eu estava inserido. E aí fica já a primeira dica: cheguem mais perto das associações que representam vocês, e para entender um pouco. E aí essa troca foi muito positiva, porque eu levava para dentro da indústria as informações do mercado da ponta, principalmente com as oficinas mecânicas, que era o meu foco e é a minha aproximação com o Sindirepa, com o qual eu tenho a aproximação até hoje. E isso me levou a buscar conhecer também o mercado fora do Brasil.
então a participar de feiras fora do Brasil, participar de encontros fora do Brasil, para entender essas demandas. E aí você perguntou onde é que eu estou hoje, né? Uhum. Em 2022, nós criamos uma associação que a gente fala que é a Associação das Associações. A gente congrega 6 associações, a ANFAP, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Peças Automotivas para o Mercado de Reposição, a ANDAP, que é a Associação Nacional dos Distribuidores Atacadistas, o Sincopeças Nacional, que congrega todas as lojas de autopeças, o Sindirepa Nacional, que congrega as oficinas, o CONAREM, que congrega as retíficas de motor, e a ASDAP, que é a Associação Sul-Brasileira de Distribuidores. Então, essas 6 entidades se juntaram e formaram a aliança. E aí, como eu falei que a gente busca inspiração fora, esse modelo ele foi inspirado no modelo americano da AutoCare, que é a associação das associações lá nos Estados Unidos. Então, visitando os Estados Unidos, visitando feiras, participando de eventos, nós entendemos, as demais entidades e eu, que isso era um modelo que a gente podia aplicar. Uhum. Então, hoje, eu sou um dos fundadores lá em 2022 e hoje eu sou o diretor de assuntos internacionais da Aliança. Legal. E a gente está envolvido com um tema que eu já vou levantar a bola aqui para a gente falar, que é um tema global que está preocupando o aftermarket como um todo, que é o direito à reparação. Com o avanço da tecnologia embarcada, hoje os veículos são conectados. E aí a discussão é a seguinte: a informação, ela é de quem gera a informação, o dono do veículo, Uhum. ou a informação é da montadora? E a discussão passa por uma série de aspectos até de Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD, porque eu gero dado, o que eu vou fazer com esse dado? E eu costumo ser bastante catastrófico quando eu falo dessa perspectiva do direito à reparação, Uhum. porque sem o diagnóstico, você para toda a cadeia de valor da reposição. Se a oficina não consegue fazer o diagnóstico, ela não consegue dizer qual é a peça que precisa trocar. Se ela não diz qual é a peça que precisa trocar, não tem loja de peça, não tem distribuição, não tem fabricante, não tem nada. Então, a gente tem batido muito na questão do direito à reparação. Só que o direito à reparação parece que é uma pauta nossa. Ah, porque o pessoal da oficina não quer. O direito o direito à reparação, ele é uma questão que passa pelo consumidor, pelo direito soberano do consumidor de escolher aonde ele quer levar o produto dele, seja o que for, seja um celular, seja uma máquina de lavar roupa, seja um automóvel, seja uma televisão. Então, o direito a reparar é uma questão que passa pelo consumidor. E na Europa, eles já evoluíram e eles chamam o direito a reparar e conectar. Porque na Europa já desde 2003, é permitido reparar. Você pode levar o seu carro, fazer a manutenção em uma oficina independente e pode carimbar o manual do carro, desde que ela atenda todos os pré-requisitos. Sim. E agora eles estão brigando para o direito à conexão também, para que ele não seja impedido de conectar o carro, para conectar o scanner no carro para fazer isso. Uhum. Alguns modelos novos já não tem mais aonde você colocar o scanner, não tem mais o OBD2. É tudo pela nuvem. E aí a grande discussão é essa. Então, o grande ponto da aliança é o direito à reparação. E um segundo ponto muito importante que tem a ver com saúde pública, que tem a ver com segurança viária, que tem a ver com competitividade e produtividade é a inspeção técnica veicular. A inspeção técnica veicular ela está no Código Nacional de Trânsito e está esperando para ser regulamentada. Agora você imagina, eu estava vindo para cá, Uhum. peguei pelo menos 4 acidentes ou 4 carros que estavam parados. Com a inspeção técnica veicular, você anteciparia esses problemas, por isso que os carros rodam sem nenhuma condição de rodar. Sim, eu sempre falo para fazer um exercício simples. Você está dirigindo à noite, veja quantos carros têm alguma lâmpada queimada. Uhum. Pelo menos uma. Então você tem uma questão de saúde pública, porque você regula emissões, você evita acidentes, tem uma questão de segurança viária e tem uma questão de aumentar a competitividade e produtividade. Eu poderia ter chegado 15 minutos antes. Não que eu cheguei atrasado, tá, gente? Cheguei no horário, mas poderíamos ter começado 15 minutos antes, porque eu não teria encontrado esse grande problema. Então, essa foi a trajetória. E aí, uma grande curiosidade de tentar entender melhor esses mecanismos subjacentes me levaram a estudar marketing com um pouco mais de profundidade. E aí a profundidade ela foi ficando cada vez maior, chegou num doutorado,
E hoje eu sou professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM, e coordeno o programa de mestrado e doutorado em comportamento do consumidor, mas sempre motivado por essa centelha de saber o que está acontecendo, o que tem Sim, por trás, né? Então foi assim que eu cheguei nesse mercado. que legal. Eu falei que o currículo não era qualquer coisa não. Mas parabéns, viu, pela trajetória. É um setor automotivo na veia mesmo, né, Graxa debaixo da unha. graxa debaixo da unha, mas que legal. E 2 temas bem interessantes que a gente pode, tentar discorrer aqui, ou se não houver tempo a gente trabalhar isso, porque, o propósito eu acho que é muito maior, né, Sim. então bem legal. E assim, tem um ponto importante, Adriano. Quando a gente fala do direito a reparar, a gente não está falando, e eu brinco que não é uma discussão paroquial, não é da paróquia do aftermarket. Sim. Ela é muito mais ampla. Imagina Uhum. que você vai ter qualquer produto e você vai ter que voltar ao fabricante para fazer a manutenção. E vamos dar um exemplo bem simples. Assim, eu vou ser bem generoso na minha conta. Uhum. A FenaBrave é a Federação das Concessionárias. Sim. Sendo bem generoso na minha conta, com todas as mudanças que houveram, com a fusão, quando a Stellantis, que juntou PSA, juntou Fiat, etc., houve uma redução na base de concessionárias. Então, eu vou ser bem generoso e vou falar que existem por aí, no Brasil inteiro, 4.500 concessionárias. Um país que tem 5.570 municípios. Se você tiver 2 concessionárias no município, já tem um que perdeu. E a concessionária hoje, a rede de concessionárias, ela não tem estrutura para receber essa manutenção. Ela não tem estrutura física para receber todos os veículos que precisam fazer manutenção. Porque é natural você ter itens de desgaste dentro de um veículo. Uhum. Começando até pelo tema que é mais forte aqui, que é filtro, elemento de filtragem. Ele precisa ser trocado porque ele tem um desgaste natural, ele satura, precisa fazer a troca. Uhum. Eu fiz uma conta mais ou menos rápida. Se a gente tivesse que utilizar a estrutura atual das concessionárias para fazer o serviço, iam ser 12 anos de espera. Você ia colocar o seu carro e ia ficar 12 anos esperando para fazer a manutenção. Porque não dá. Você pega entre moto, veículos leves, caminhões e ônibus, são 60 e poucos milhões de veículos. Divide isso por 4.500 concessionárias, seja assim, fala que vai demorar 2 horas cada serviço, cada concessionária trabalha 10 horas por dia, você vai chegar nos seus 12 anos. Uau. Dividir milhão por mil já deu problema. Sim, Dividir milhão por mil já deu problema. é uma boa conta. Não vai rolar, e tirando sábado e domingo. Então, isso me leva a um outro ponto, que é o ponto da importância estratégica do aftermarket para a mobilidade no Brasil. Você vê que eu estou tocando os pontos de uma Sim. forma bem mais ampla, não estou Uhum. olhando só assim o seu Antônio que tem oficina no bairro, não. Todos Vamos os pensar atores, né. em todos os atores e pensar na questão nacional. Aham. Hoje, 80% da manutenção é feita na oficina independente, 80% da manutenção veicular. Quando o veículo sai do período de garantia, ele automaticamente, o dono do carro tem o hábito de levar para o mecânico de confiança. Tanto que existe essa palavra, o mecânico de confiança. As pessoas que mudam de cidade, mudam de estado, perguntou se tem algum mecânico para me indicar, mas mecânico bom, hein? Uhum. Sempre tem essa questão do mecânico de confiança. Sim. E quando você pega ainda veículos que são. Hoje não existe mais o veículo popular como existia antes, mas os Uhum. veículos, vamos dizer assim, de entrada, os veículos mais baratos, a gente tem aí um caso atípico que é o Toyota Etios, que ele é um veículo Toyota, mas ele é um veículo de entrada. O dono do Etios é diferente do dono do Corolla. O dono do Corolla, ele tem uma relação com a concessionária. O dono do Etios, ele optou pelo Etios dentre outras opções do mesmo preço. Esse é o que vai direto para a oficina mecânica. Então você gera uma necessidade para um veículo que não existe. E aí uma curiosidade em relação a isso, é como é que a Toyota mensura o desempenho dela no que eles chamam de pós-venda. Não é só pelo volume de vendas, mas é pela frequência de passagens. Eles sabem quantos Toyotas foram emplacados, eles sabem qual é a frequência de passagens que ele tem. E os Toyota, principalmente o Corolla, ele tem uma coisa das pessoas trocarem um Corolla por outro Corolla. Isso.
Então, ele tem essa longevidade e essa relação Hum. com a concessionária. Nos outros veículos, a gente não tem. Então, isso traz um ponto importante do aftermarket como um vetor de manter a mobilidade no Brasil. Durante a pandemia, o nosso setor, o setor do aftermarket, ele foi considerado um setor estratégico. E aí as oficinas puderam abrir e as lojas de peças também puderam abrir, porque você precisava ter ambulância funcionando, você precisava de Uhum. carro de bombeiro funcionando, precisava de viatura funcionando. Então as oficinas e as lojas de peças tiveram uma licença especial para funcionar, dada a sua importância no nosso setor. Mas leva para um outro ponto, que nós estamos falando de milhares de empreendedores autônomos e anônimos. Você pensa em termos de capilaridade, a gente está falando aí de pelo menos entre lojas que vendem peças e oficina mecânica, alguma coisa entre 120 a 130 mil pontos no Brasil, contra os 4.500 da concessionária. Só que a concessionária ocupa um espaço gigante, sempre nos pontos mais destacados das cidades, e as oficinas, as lojas de peça estão nos bairros. Sim. Sim, eu não imagino encontrar uma oficina na Avenida Paulista. É. Não faz sentido, ela está no bairro que é onde a demanda acontece. Então você tem esse universo de empreendedores que eu chamo de autônomos e anônimos, que estão aí todo dia levantando a porta da oficina e não sabem o que vão encontrar. Eles pegam o carro que vai fundir o motor na porta, aquela senhorinha que faz a manutenção todo ano, que controla um papelzinho que vai fazer a manutenção, Uhum. e é esse povo que gera a demanda do aftermarket. Porque se a gente pensar no ciclo, eu tenho um fabricante, vamos pegar um exemplo, um fabricante de amortecedor. Ele fabricou o amortecedor, ele embalou o amortecedor, está no estoque dele. Aí ele tem um atacadista. Esse atacadista compra e aí uma transferência de propriedade sai do estoque do fabricante e vai para o estoque do atacadista. E fica lá sentadinho. Esse amortecedor ele só vai se movimentar no momento em que o mecânico trocar um amortecedor e jogar a embalagem fora. Uhum. A venda termina quando a embalagem é jogada fora. E aí você vai de trás para frente puxando, que aí sim é uma cadeia puxada, não é uma cadeia empurrada, é uma cadeia puxada, porque se ele comprou da loja de peça do bairro. A loja de peça do bairro tinha um estoque, no final da semana ela vai mandar um pedido para o atacadista repondo esse estoque. No final do mês, o atacadista mandam para o fabricante. Aí o fabricante vai consumir o estoque e colocar no planejamento de produção quando vai ser produzido de novo aquele item. Sim. Então, o nosso mercado ele tem essa característica de que a venda termina a hora que a embalagem é jogada fora. E às vezes nem isso, porque tem a logística reversa agora da embalagem, ele tem responsabilidade até na Até para embalagem jogar jogada. fora, para jogar fora. Então, e isso é um problemão, na verdade, é um problema que eu diria que é um problema saudável, embora pareça um Uhum. contrassenso o que eu estou dizendo, ele é um problema saudável. Por quê? Porque a gente não pode mais pensar de forma irresponsável com o meio ambiente, Exato. né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando você pensa em jogar fora, imagina que não existe o fora. É verdade, É né. tudo dentro, não, Tem não lógica. existe o fora, perdão, é tudo dentro. Sim, total. Então, essa questão da logística reversa, Política Nacional de Resíduos Sólidos, etc., isso é um marco civilizatório. É. O Brasil ter uma Política Nacional de Resíduos Sólidos é um marco civilizatório. E o mais interessante é como o mercado se organiza. Como é que o mercado se organizou em torno disso diante de uma necessidade e hoje você tem, como vocês têm, uma gestora Uhum. para fazer essa logística Destinação, né. reversa e essa eventual economia circular, Uhum. quando é possível. Sim. E, de novo, né, para o dono do carro, é Ele indiferente, nem sabe. nem sabe. Se você perguntar para algum conhecido meu, falar assim, você sabia que tem uma bomba no seu carro? Como tem uma bomba? Não, na verdade tem mais do que uma. Tem a bomba de combustível, tem a bomba de óleo e tem a bomba d'água. É mesmo? É. Então, o dono do carro ele não tem essa percepção. Alguns produtos no veículo, eles têm um apelo para o consumidor final. E o americano fala que é o TBL, é o Tire, Batteries and Lubricants.
pneu, bateria e lubrificante. Sim. E se você observar, é os que estão mais presentes na mídia de massa. Pneu está na mídia de massa, bateria está na mídia de massa, até Uhum. o rapaz que foi convocado aí pelo Ancelotti fazia propaganda de uma Exato. bateria. Aham. Lubrificantes, as marcas de lubrificantes, elas estão mais presentes, até porque existe um vínculo direto com o posto de combustível. Sim. Então, os fabricantes de combustível também têm lubrificantes. Então, essas 3 categorias de produto, pneu, bateria e lubrificante, ela tem um apelo grande com o dono do carro. Uhum. O que não acontece com os demais produtos. Eu brinco sempre com a história da bomba, porque ela dá essa coisa, nossa, mas isso leva a uma outra questão. Eu falei, as pessoas procuram o seu mecânico de confiança. E ao procurar o mecânico de confiança, ela terceiriza a tomada de decisão. Sim. Porque no final do dia, a garantia é o do seu Antônio. A garantia é do Zezão da oficina. Ele que vai responder. E leva a uma questão. Toda vez que ele tem um problema com um serviço, ele tem 2 custos. Ele tem um custo direto, que é o custo da refação. Ele vai ter que parar o que ele está fazendo para trocar, fazer de novo o serviço. E o custo da reputação. E esse é mais caro. O custo da reputação ele é mais caro do que o custo da refação. Uhum. E aí a pergunta que fica, pô, então como é que acontece esse processo decisório do mecânico? Mecânico não quer risco. Mecânico não se arrisca com qualquer produto. Ah, mas os produtos chineses, etc. Tudo é China. Hoje tudo é China. China é a fábrica do mundo. Só que existe produto chinês de altíssima qualidade e produto chinês de baixíssima qualidade. Nos anos 70 e anos 80, os produtos que vinham da China eram muito ruins. Eram produtos muito ruins e de todas as categorias de produtos eram muito ruins. Era muito comum, para quem tem a minha idade, eu estou com 54 anos, que em todo bairro tinha uma lojinha de chinês, lojinha de porcariada chinês. Você comprava umas borrachinhas ruins, umas canetas diferentes, mas todo mundo tinha. Continua fabricando isso? Continua. Só que a China ela tem planos de desenvolvimento que são quinquenais. E não tem discussão. O Xiaoping falou que vai nessa direção e as coisas acontecem. Eu tenho um amigo que tem um atacadista e ele tinha fornecedores na China. Diz que um dia o fornecedor dele chegou, tinha umas máquinas, umas retroescavadeiras desmontando a fábrica dele. Pô, mas é minha fábrica. Alto lá, companheiro. A fábrica é do governo chinês. Lembra que você está a fábrica é do governo chinês. Mas o que? Não, não. Nesta área aqui a gente não vai mais produzir autopeça. Essa vai ser uma área de semicondutores. Desmonta Sério? e acabou. Uau. O cara tinha fábrica, desmonta porque esta área, este aqui vai ser um polo de semicondutores, não é mais um polo de produtos automotivos. Que loucura. E hoje a China, ela tem a qualidade maravilhosa. E aí houve uma migração das indústrias ou dos parques industriais para a China. Num determinado momento, e isso ficou muito evidente na pandemia, ficou muito caro. Antes da pandemia, um container custava $1.500. Para você encher um container, independente do custo da mercadoria, tá? Mas você ter um container de 40 pés custava $1.500. Uhum. Na pandemia, parou a navegação marítima, ficaram containers parados pelo mundo. Na volta da pandemia, passou para $9.000 o container. Putz. Porque descobriram que tinha um espaço. Uhum. E aí o que era interessante, ter a minha manufatura lá longe, ficou evidente com a pandemia que tem que trazer mais para perto. E aí você tem uma série de iniciativas, por exemplo, no México, o México virou de novo um celeiro industrial dos Estados Unidos, porque é mais perto, você tem uma mão de obra mais barata. E aqui no Mercosul, o Paraguai está querendo se posicionar como este local de ter o local da facilitação. Há uns 2 anos, eu assisti uma palestra do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Paraguai. Uhum. A palestra foi em português, sem sotaque. Ele fez piada de futebol, porque ele foi criado na divisa do Paraguai com o Brasil. Então, ele tinha essa facilidade com o idioma. E eles falaram assim, ó, o Paraguai tem energia elétrica abundante. Lembra que eles são sócios da gente em Itaipu, e é um país com 6 milhões de habitantes. Sim. Nada. Uhum. Então a energia já é 30% mais barata.
e abundante. É um país que está regularizando as questões de importação. Para você colocar uma fábrica lá, você tem benefícios na exportação. Há quanto tempo você não ouve falar de um carro que foi roubado e foi para o Paraguai? Faz tempo, né? Faz tempo. Quando a gente era jovem, nossa, foi para o Esse aí Paraguai. foi pro Paraguai. Foi para o Paraguai. Não vai mais. O que acontecia? Quando era esse movimento do roubo do carro que ia para o Paraguai, uma vez por ano, o Paraguai fazia uma anistia. Vem aqui, você vai registrar seu carro, não me interessa qual é a origem. Olha. O que eles mudaram? Eles mudaram, agora você pode importar veículo usado no Paraguai, pagando 10% de imposto para o governo. Então deixou de ser atraente roubar os carros brasileiros. Você pode comprar um carro melhor, pagando 10%, Sim. e você tem um carro bom. Um amigo comprou uma BMW, pagou $14.500 nos Estados Unidos, 1.500 de frete e mais $1.600 para legalizar. Então, por $17.600, ele tinha uma BMW usada com baixa quilometragem. Só em 2008 entraram 4.000 caminhões Scania e Volvo usados no Paraguai para soja, porque eles são grandes produtores de soja, para o transporte de soja. Então, quando a gente fala dessa coisa de olhar o mundo e entender como é que isso afeta a nossa vida, o mercado paraguaio é pequenininho, mas do dia para a noite a frota mudou. Exato. A frota, que era uma frota predominantemente brasileira, ou predominantemente Mercosul, passou a ser uma frota global. Você tinha 4.000 caminhões Scania e Volvo que não existiam, só tinha Mercedes lá, de repente 4.000 caminhões. E isso estou falando em 2008, então você imagina o quanto isso já evoluiu ao longo do tempo. Então, toda essa volta para falar do mecânico e da confiança que o dono do carro deposita no mecânico e quanto ele é decisor nesse processo. É ele que define a marca. O que eu já vi acontecer? Eu visitei muita oficina. Ao longo dos anos, eu já visitei muita oficina, ficar olhando o movimento dentro da oficina. Ele quer a marca A, que ele está acostumado, que ele sabe que não dá problema. Se não tiver essa marca A, ele já tem uma marca B na cabeça. Você está falando o mecânico. O mecânico. Lá na oficina, ele fala assim, eu preciso trocar uma pastilha de freio. Na cabeça dele, automaticamente, em milissegundos, ele já sabe que para aquela aplicação, ou aquele carro que está parado, a pastilha que menos deu dor de cabeça para ele foi a marca A. Tá. E ele vai buscar a marca A. Se não tem, ele tem a marca B. A marca C é assim, é em último caso e a contragosto. E aí muito se fala sobre a questão do digital. Como é que o digital entrou nesse ambiente? Ele entrou de uma maneira, eu diria que lateral. Ele não foi uma decisão central da digitalização. Até porque poucas são as oficinas, e não tem nenhum demérito nisso, falar para as oficinas isso, mas poucas são as oficinas que estão digitalizadas. Ainda tem muita coisa que é na mão, ainda tem muita coisa que é papel. Então, a digitalização ela veio pelas bordas. No momento que as transações passaram a ser mais digitalizadas, no momento que você tem nota fiscal eletrônica, no momento que você tem sistemas de mensageria eletrônica como o WhatsApp, isso começa a levar a uma certa digitalização. Porque hoje, a compra na oficina, ela se dá 80%, 85% usando o WhatsApp. Ele tira a foto da peça e manda, é esse que eu quero. É, animal isso. Acabou, né? Não tem mais o que você errar. Então, esse é o processo. E aí a peça chinesa de baixa qualidade, ela tem pouca entrada via mecânico. Ele não quer, mas na falta de ter o produto, ele acaba optando. Você está falando que eu visito a oficina, e eles precisavam de uma bobina de ignição de um veículo. Ligaram em 3 ou 4 fabricantes, não tinha. Aí um funcionário da oficina pegou um carro, foi numa loja de peça e trouxe uma bobina que não era a que eles queriam, mas era a que estava disponível. Então, a disponibilidade também é uma questão importante nesse processo decisório. Então, tem um... E você acha que quem manda nessa decisão é o mecânico? É o mecânico. É? É o O mecânico. consumidor vai. Vai, porque... Que é o lance da confiança. Da confiança. Ele vai querer discutir, falar assim, olha, essa pastilha aqui, ela tem nanopartículas de carbono. Não vai. Não... E o cara pode ser até um químico, mas ele não vai discutir. Porque é aquela coisa.
O mecânico fala, ah, mas essa marca eu não instalo. Pronto, É. acabou a conversa. Não, mas não, essa marca, olha, deu muito problema para mim, essa marca eu não instalo. E nesse sentido, você acha que, por parte da cadeia produtiva, existe uma aproximação para que esse tipo de resposta não aconteça? Então, é um trabalho muito longo, porque a cadeia é muito longa. É, né? É muito longo, assim, eu brinco que é quase enxugar gelo. Porque a hora que você visitou essa loja aqui, quando você voltar nela de novo, voltar nessa oficina de novo, já se passou 6 Ou meses, um ano. o O outro outro já passou de concorrente volta, passou lá já também, passou né? de volta. Então, eu brincava assim, quando eu atuava no marketing das indústrias, a gente aprende em física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. 2 bonés não ocupam a mesma cabeça. O seu boné tem que chegar antes. Só que você nunca vai conseguir ser o primeiro em tudo. Uhum, Então são essas escolhas. E acaba que as estratégias acabam esbarrando sempre fazer mais do mesmo, nos mesmos. sim. Então você vai nos pontos de venda, seja a loja de peça ou no ponto de instalação que é a oficina, você acaba vendo naqueles que são diferenciados uma presença marcante das marcas. Então é uma atividade muito difícil. E assim, o dia do mecânico é um dia muito complicado. O dia a dia do mecânico é muito complicado. Primeiro, previsão de demanda, muito difícil. É. Muito difícil a previsão de demanda porque a gente não faz manutenção preventiva. Se a gente tivesse o hábito, e aí a inspeção técnica ajudaria muito a melhorar isso. Você me fez dar Esses dias eu tava viajando na estrada, aí eu passei numa lombada aqui, essas cidade interior tem bastante lombada, Sim, passei assim, aí eu vi uma oficina e um cara sentado assim, ó, parado, uma borracharia assim. E eu falei: "Cara, é isso que você tá falando, quando que ele vai saber?" Ele fica aberto o dia inteiro, o dia ele inteiro, mora ali. mora ali É, e fica esperando. Sem fazer doido nenhum isso. jabá para nenhuma montadora, mas assim, de Astra a Zafira. É, né. É qualquer coisa, de A a Sim, Z. é de assim. De Astra a Zafira. Vai aparecer alguma coisa lá, ele não sabe qual é a gravidade do que vai chegar, porque Uhum. o brasileiro é assim, ele vai até a hora que não dá mais. É, Quando chega, pode ter muito mais coisa complicada do que era o inicial. E aí o mecânico não sabe o que ele tem que fazer, quanto tempo esse veículo vai ficar na oficina, porque além da parte da mão de obra, tem a parte da peça. Quanto tempo vai demorar para a peça chegar? Mas nós somos brilhantes. E isso é um exemplo que o Brasil dá da nossa logística e da nossa capilaridade de entrega. Em 2 horas a peça chega na oficina. uau. Isso não existe. Uhum. E isso explica porque, em certa medida, a venda de autopeças não decolou tanto nos marketplaces. Eu ia te perguntar isso. Uma questão é aplicabilidade. Você, assim, senta lá, Adriano, no seu computador e fala assim: ah, eu vou comprar pastilha de freio no meu carro. Você se sente confiante de colocar essa informação num site do Mercado Livre, por exemplo, e ter certeza que vai vir a peça que você quer? Provavelmente não, porque é muito risco. É muito risco, tanto pela compra quanto pelo produto. Hoje, o que acontece? Existem algumas peças que elas têm certificação compulsória do Inmetro. Assim como a gente fala do selo Abrinq dos brinquedos, existe um selo do Inmetro para autopeças. Componentes de motor, partes de suspensão, de direção, sistema de freio, bomba elétrica de combustível, buzina, lâmpada, tem uma série de produtos que são itens de segurança que têm certificação compulsória. Aham. Você não consegue nem importar esses produtos hoje se você não tiver o certificado do produto. Agora, no marketplace, imagina o dono do carro que ele não sabe que existe essa certificação compulsória. A chance dele comprar um produto roubado, descaminho, contrabandeado, usado, é muito grande. Então, isso é um dos pontos. E o outro ponto é a questão da logística. Hoje você tem o fulfillment do Mercado Livre, que reduz o seu tempo, Uhum. a Amazon também tem isso, mas nada vai superar o motoboy da loja de peças que em 2 horas leva. Sim. Eu E nesse tenho, diga. sentido, você acha que o perfil do consumidor mudou? E aí, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, a gente fala muito, da questão da troca do filtro,
que hoje na garagem o cara faz ele mesmo a troca. Aqui, esse perfil do brasileiro em relação à manutenção preventiva, porque é aquilo, você deu o exemplo agora do que trocar, né? Eu não compro pela internet. Eu vou lá, o cara fala, ó, tem esse daqui. E eu falo, tá bom, é É esse esse, aí. é esse. Porque a maioria não entende. Acho que esse é o ponto. Avançou também o entendimento, o interesse. É muito legal essa pergunta. Isso aí que você está falando é chamado de do it yourself, né? O faça Sim, você mesmo. exato. O do it yourself vem caindo ano a ano nos Estados Unidos por uma questão muito simples: tecnologia. Se você pegar e levantar o capô de um Opala 78, dá quase para você dormir lá dentro, porque tem um motor e tem muito espaço. Hoje ele é muito compacto Sim. e ainda tem aquela proteção termoacústica. Você tem que tirar a proteção termoacústica para chegar no veículo. Então ficou um pouco mais complicado de fazer isso. Por que no Brasil nunca funcionou muito o do it yourself? Primeiro, a gente vem de uma tradição histórica da mão de obra ser muito barata. A nossa mão de obra é muito barata. Eu lembro de um amigo que foi fazer um período de estudos nos Estados Unidos, deu um problema, ele chamou o encanador, foram $300. Por isso não tem frentista também, né? Exato, não tem frentista, a mão de obra é muito cara. A nossa mão de obra é barata. Tanto que a mão de obra é barata que a oficina coloca markup na peça para remunerar melhor o seu serviço. Ela compra a peça, põe markup. Isso vai me levar para um outro ponto já da questão do preço. Legal. Mas você fala que mudou a atitude, a gente está passando por um momento que eu falo que é a mobilidade como serviço. Antes, a minha geração, quando eu fiz 18 anos, a coisa que eu mais queria na vida era tirar carta. Queria tirar carta, queria carro, não sei o quê. Hoje, a gente está passando de um momento de posse, que eu falo que é a passagem da posse para o uso. Uhum. A mobilidade sempre foi, como a gente aprendeu em física, sair do ponto A e chegar no ponto B. Pode ser com o meu carro, pode ser com qualquer carro. Então, é essa mudança da posse para o uso. Para o aftermarket, isso é até mais benéfico, por incrível que pareça, porque os carros de aplicativo, por exemplo, os carros por assinatura, os carros de Rodam aluguel, mais, né? eles vão rodar mais. E aí tem um case muito interessante, que é o case da Localiza. A Localiza, ela fez uma parceria com a Uber. Então, para alguns motoristas da Uber, não são todos, eles têm um carro zero da Localiza, que ele já começa a semana devendo para a Uber. Ele tem que pagar o aluguel semanal daquele carro. Então, ele já começa devendo para a Uber, ou seja, a Localiza não perde, a Uber não perde. Uhum. Então, ele já começa, vamos dar um número, R$ 500 negativo na segunda-feira de manhã. Ele vai trabalhando, quita isso, a partir dali ele começa a ganhar. E eu perguntei para um motorista, mas escuta, isso faz sentido? Ele falou, doutor, faz todo sentido. Eu fico com o carro 30 mil quilômetros. Eu não preciso me preocupar com nada, eu só preciso abastecer. E aí? Deu um problema na embreagem do carro. O que você fez? Eu parei, liguei para a Localiza, eles mandaram um guincho, mandaram um Uber para me pegar, então foi o Uber do Uber. Me levaram para casa. No dia seguinte, mandaram outro Uber para me pegar. Eu cheguei na loja da Localiza, já tinha um outro carro para mim, que já estava cadastrado no aplicativo do Uber. Uhum. Nossa, já pronto. Já está Pronto pra pronto. usar. Então, esse modelo. E aí a Localiza tem, salvo qualquer coisa aqui, eu não sei, mas ela tem mais de 3 mil oficinas credenciadas para fazer a manutenção. Ela não vai na concessionária. Porque não daria conta. Como é que você está rodando no interior do Mato Grosso? Não tem como, então tem as oficinas credenciadas. Então, essa mudança de perfil que você perguntou, a gente está mudando essa relação com a mobilidade da posse para o uso. Ainda tem gente que tem a posse, que tem o uso, mas a maior venda hoje das montadoras é o vendas diretas, que eles falam, que é venda para a CNPJ, e é venda para as locadoras de veículos. Então, a gente tem essa mudança, mas ainda assim, o mecânico continua sendo o grande tomador de decisão nesse processo. E aí os marketplaces, nesse momento, eles têm um efeito que eu diria que é um efeito deletério para a cadeia como um todo. Primeiro, porque ele não assegura a origem. Eu não sei se é um produto roubado, falsificado, contrabandeado. Segundo,
ele tem um preço, ele publica um preço. Só que a oficina, ela coloca a margem na peça para remunerar o seu serviço, porque o serviço não é remunerado. Então, enquanto eu estou fazendo o orçamento, estou na sala de espera, estou consultando no Mercado Livre o preço. E aí eu vou confrontar o dono da oficina, confrontar o mecânico e falar assim: você me fez um orçamento de tanto, mas essa peça eu encontrei aqui no Mercado Livre. E aí o mecânico fala: mas desta origem eu não instalo, porque eu estou garantindo um produto que é da sua segurança. E embora a categoria autopeça seja a mais vendida no Mercado Livre hoje, é a categoria que mais vende, muito que se vende lá é pneu e acessório. Então, eles Sim. estão dentro da categoria pneu e acessório. E pneu é tranquilo, né? É. Porque pneu você tem 165, 22, qualquer coisa, pronto, já foi. Sim. Você já tem o pneu. No caso de autopeça é um pouco mais complicado. Legal. Curiosidade minha, assim, quando eu passo numa borracharia ou até uma autopeça, assim, eu vejo muitas propagandas Sim, de uma determinada marca. sim. Existe uma contrapartida para S- isso? Então, o que que... Vou falar dois exemplos aqui. São Paulo você não vai ver mais por causa da Lei Cidade Limpa. Tá. Na Lei Cidade Limpa não tem mais. Mas como é que acontece isso? Vamos falar os bastidores dessa história. Uhum. O fabricante de autopeças, o que ele mais quer é aumentar a sua capilaridade, aumentar o quanto ele chega na ponta. O que a gente chama na Uhum. ponta é chegar até... E quando a gente fala na ponta, no aftermarket, a gente não está falando do dono do carro. A ponta, para mim, é a oficina. Sim, Até o próprio entendimento do setor fala assim, a ponta é chegar na oficina. Eu entendi. quero que ele fale o meu nome, né? Legal. E aí você tem algumas campanhas, você tem algumas verbas promocionais que são utilizadas para isso. E muito bem, aí geralmente a demanda vem, por exemplo, da loja. Ela é cliente fiel de um determinado atacadista, compra da determinada marca e chega essa demanda e fala assim, ó, a loja do Adriano compra super bem, não sei o quê, quer colocar uma comunicação. Então, existe essa verba para fazer a fachada. E aí a fábrica, na maior parte dos casos, perde esse contato, porque é feito, Uhum. e aí a gente até em algum lugar guarda dizendo que tem uma oficina lá, uma loja em Serra Negra, uma oficina em Serra Negra, para pegar uma cidade, Aham. que tem, mas eu não vou lá ver, eu não vejo se está atualizado, eu não vejo se desbotou, a coisa fica, né? Aham. E isso é muito nosso, é muito de um país do tamanho que a gente tem, É. que a gente não consegue chegar em todos os lugares. As fábricas investem muito, por exemplo, em capacitação e treinamento. E é algo que é contínuo. Eu entendo que nunca vai parar, porque à medida em que os veículos vão melhorando do ponto de vista tecnológico, eu preciso capacitar essa turma também. E aí sempre a gente vai estar um passo, vamos dizer assim, um passo atrás do lançamento. Uhum. Até porque, numa decisão de um executivo ou de um empresário industrial, não faz sentido produzir a peça para o carro que está sendo lançado hoje. Mas dominar essa tecnologia é importante, para que quando ele chegue na ponta, e aí pode ser de 1 a 3 anos, a depender do carro, a gente já tem essa tecnologia. E aí tem um negócio legal que a gente fala, que existe uma frota circulante, são todos os veículos que estão circulantes. E a gente tem uma frota demandante, que é menor do que a frota circulante, porque tem veículo em garantia, tem veículo que é da locadora, que a gente não vai colocar a mão, Uhum. então a gente entende esse mercado e aí a gente chega nos 80%, que é o potencial demandante do aftermarket dentro da frota. Pode ter casos excepcionais? Sim, vão ter casos excepcionais de donos de Corolla que vão levar a vida inteira na concessionária, vão trocar e o segundo dono vai continuar levando na concessionária, como pode ter caso de um proprietário de um Toyota Etios que na primeira manutenção já vai direto para a oficina. Legal. Se você pudesse, eliminar um erro comum das empresas no aftermarket hoje, se você quiser citar de filtro, pode citar, qual que você... Tem um ponto, e aí é um ponto polêmico, Ah, ponto bem polêmico, e assim, como não, já falei isso várias vezes publicamente, eu acho que não tem grande questão. uhum. Eu acho que o entendimento
mais amplo do mercado. Eu acho que uma das falhas é o entendimento mais amplo do mercado. Porque o que que acontece? Isso é inerente ao nosso setor e qualquer outro setor que eu vou te falar que é um setor de aftermarket. Uhum. Não é, portanto, que a gente adjetiva, né? O aftermarket automotivo. Tá. Qual que é a visão imediata da fábrica? A fábrica, ela tem todo mês um budget para cumprir. Ela tem um potencial de vendas para atingir. Então, o trabalho que ela faz muito forte é no primeiro elo, que é o atacadista, que é quem recebe essa oferta homogênea e transforma numa oferta heterogênea, que financia o canal. Quem dá crédito para o canal é o atacado, quem dá a logística e a capilaridade é o atacado. Só que, como as coisas estão cada vez mais dinâmicas, entre o urgente, que é atender, bater a meta do mês, e o importante, que é garantir essa perenidade da marca, muitas vezes, e eu faço um meia-culpa aqui, porque muitas vezes, como executivo de empresas, o foco era o seguinte: o que que eu preciso para bater a meta desse mês? E aí você vai empurrando um pouco essa consequência. Dificilmente a gente conseguiria ter uma cobertura total do mercado inteiro. Mas entender esse mercado, eu acho que entender a cadeia como um todo, entender o papel de cada elo na cadeia e dar a eles os pesos que eles precisam, eu acho que ainda tem um desequilíbrio nesta relação. Tem alguns players de filtros que são associados de vocês que entenderam melhor essa dinâmica e aí eles estão tendo um desempenho melhor no aftermarket por ter entendido essa dinâmica, não está tão preso a essa relação com o primeiro elo da cadeia. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas, de novo, tem um suíço, um administrador de empresas que veio da Suíça, etc., que ele falava assim, que marketing é entender e atender o mercado. E isso, se você parar para pensar, você vai ficar dias pensando nessa história do que é o entender e atender. Então, entender o mercado é a sua especificidade, entender potencial demandante, entender hábito de troca, entender o processo decisório do mecânico. Hoje, o mecânico ele está cansado de receber visita de promotor de fábrica, por causa daquele efeito que a gente comentou. Eu venho hoje, prometo para você o paraíso, Uhum. sumo, volto daqui a 8 meses, um outro promotor. Pô, mas eu não conheci o Adriano, rapaz, era outro, vamos começar de novo, não sei como é que foi. Então, entender essa dinâmica. Se você não tem condições de chegar e fazer um trabalho que seja constante e contínuo, é Uhum. melhor não começar, porque o efeito é prejudicial. Legal. Talvez voltando um pouquinho lá atrás, eh, qual que é a diferença dessa lógica entre montadora OEM, né, e a reposição? Tá. O Brasil tem várias peculiaridades, né? O Brasil é o único lugar do mundo que tem jabuticaba, correção monetária, tomada de 3 pinos. Aliás, eu comprei um pé de jabuticaba. Isso, muito bom. Então, ó, Brasil, jabuticaba só tem no Brasil, Hum, correção monetária só tem no Brasil, tomada de 3 pinos como a nossa só tem aqui, só. e lei Ferrari. De O ferro. que é a lei Ferrari? O Brasil é o único lugar no mundo que tem uma lei federal que regulamenta a relação das montadoras com as concessionárias. É o único lugar no mundo que isso acontece. E no mês passado, havia uma ação no STF para falar sobre a constitucionalidade da Lei Ferrari e, por maioria, o STF diz que a Lei Ferrari ela é constitucional. E a Lei Ferrari ela impõe um monte de direitos e deveres. Chama Ferrari mesmo? Lei Ferrari, foi o Renato Ferrari, que foi presidente Ah, da tá. Fenabrave, Que legal. que parece que é do carro Bem Ferrari, certo. mas é a Lei Renato Ferrari, de Aham. 79. E aí, no 1990 ou 91, mais ou menos, o Geraldo Santo Mauro, que foi presidente do Sindirepa, conseguiu incluir um item a mais na Lei Ferrari, que permite às montadoras nomear operadores independentes para serviço e operadores independentes para peça. Então, existe um espaço dentro da Lei Ferrari para que, se a montadora quisesse vender peça direto para o distribuidor, direto para o fabricante, ela poderia. E se a montadora quisesse nomear centros automotivos autorizados, ela também poderia. O que acontece? Como existe essa relação entre montadora e concessionária, e o próprio nome diz, é uma concessão da montadora para explorar a venda de veículos novos, Uhum. aonde que está o glamour?
O glamour está no carro novo. Sim, Basta lembrar, se você vai no salão do automóvel e vai na Automec, qual feira é mais bonita? O salão do automóvel, sim, embora esse último não tenha sido tão exuberante, mas via de regra o salão do automóvel, ele é mais bonito do que a Automec. sim. Então, e aí vou entrar um pouco no jargão da Aham. concessionária. O dono da concessionária, ele é chamado no jargão deles de titular. E são poucos os titulares de concessionárias que enxergam o pós-venda como um negócio. Eles enxergam o pós-venda como uma obrigação ruim de ter o direito à venda de novo. Eles adoram quando tem recall, adoram quando tem garantia, porque aí a montadora paga a hora cheia da mão de obra, então ele adora. Mas investir no pós-venda é muito complicado. E aí eu faço um desafio para você que está assistindo aqui. Vai numa concessionária e procura a área de peças. Você vai encontrar um lugar no canto, que geralmente é mal iluminado, é sujo, com pessoas que não têm a mínima vontade de te atender. Sim, Então, essa é a diferença. Nos Estados Unidos, a coisa é outra. Primeiro, não existe lei Ferrari nos Estados Unidos. Então, eles competem, eles vão pau a pau com as oficinas independentes. Em 2016, eu fui num congresso das concessionárias americanas para entender o que eles pensavam e tal. E tomei café com um diretor de peças e serviços de uma concessionária Ford do interior da Flórida. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, me diz uma coisa. A oficina é seu cliente ou é seu concorrente? Ele falou assim, depende para quem você pergunta. Se você perguntar para o meu gerente de serviços, ele é concorrente. Se você perguntar para o meu gerente de peça, ele é cliente. Essa é a perspectiva que sim. muda. Nos Estados Unidos isso é muito diferente. Na Europa também é assim. E eu falei, como é que você faz? Ele falou o seguinte: como eu sou o diretor de peças e serviços, eu seguro a bronca. Ah, você está vendendo, tal, seguro. Mas nos Estados Unidos, o custo fixo da concessionária é pago por peças e serviços. É um business Uhum. rentável, é um business que faz sentido. Ele falou: "E o que mais que você faz?" Ele falou assim: "Eu tenho as pessoas que vão entregar peças, né, a oficina comprou, ele vai entregar uma peça. Eles são treinados a olhar que carros estão em manutenção. Se for um Ford, ele tem que informar: "Ó, tem um Ford Fusion parado lá fazendo manutenção", para que o cara de vendas fale: "Ó, você vai precisar de peça para o Ford Fusion, por que que não cotou comigo?". Olha, Então, a nossa vantagem do aftermarket ainda é essa pouca disposição do titular de olhar para o pós-venda. E olhar para o pós-venda significa o seguinte: dar crédito para a oficina. Saber que ele vai ter a venda que a gente fala do exército, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele quer uhum, fazer venda grande. A, a General Motors ela criou um modelo que ela chama de distribuidor equalizado. Quem realmente se predispõe a vender como atacadista tem um preço diferenciado. Mas ele está disposto a dar crédito, ter peças em estoque. uhum, Ah, outra coisa comum se você for na concessionária é falar assim: ah, essa peça está em BO na fábrica. BO é o back order, tem uma ordem atrasada. uhum. Não tem a preocupação de, ó, eu preciso manter este veículo. Sim, Vendi, faturei, o cara vai voltar daqui a 10.000 quilômetros ou um ano é. e para fazer o básico. Uhum. Óleo, filtro e o mais legal de tudo, o bujão do cárter. O bujão do cárter para mim é a cereja do bolo. Você vai trocar o óleo, o filtro e o bujão do cárter. Fala, muito bom. Obrigado. Obrigado, cara. Não contar, ou quando você compra o carro, cara, vou te dar o tapete. Puxa, muito obrigado também. É tipo isso. É isso, é isso. O bujão do cárter é o tapete. Que dó. Você falou da questão dos canais, do marketplace, o e-commerce. Como que você enxerga a inteligência artificial nesse processo? Já é a realidade? Então, a inteligência artificial, ela funciona sempre olhando para trás. Sempre ela vai tomar decisão, ela faz modelos preditivos com base no histórico, ela não faz modelos projetivos. Tá, Ela faz preditivos olhando para trás. legal. Se a gente não tiver estruturado, com dados estruturados para ela poder fazer modelos preditivos com base no passado, a gente vai, que eu falo, vai reproduzir erro, né? Vai repetir erros. A inteligência artificial, ela assim, hoje, ela é onipresente.
Se a gente falasse isso há 22, 23, quando saiu a primeira do OpenAI com o ChatGPT, que era o ChatGPT 2, depois virou o 3 e tal, era uma coisa que estava começando. Hoje ela já é onipresente. E do que eu converso, do que eu entendo, nós estamos uns 2 passos atrás nessa corrida. O mercado de reposição está uns 2, 3 passos atrás, justamente por essa desestruturação de dados. Justamente porque eu ainda tenho muita coisa que foi anotado no papel, É, muita coisa de cabeça. Eu não tenho como passar isso para a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade, se a gente souber organizar esses dados passados, de justamente facilitar e aumentar a produtividade. E a alucina pra caramba. A IA alucina pra caramba. Então a é. gente vai precisar de alguém ainda olhando lá e falar: ó, não é bem isso. Mas hoje a gente está um pouquinho atrasado com o IA, mas a gente poderia e pode pensar em projetos mais consistentes para IA. Mas aí volta para aquela outra questão. Entre o urgente e o importante, eu vou bater a meta do mês. Sim. Falando em meta do mês, você falou de dados, você também tem um background aí na questão analítica, de estratégia. Qual, numa escala de 0 a 10, investir em dados, coleta de dados, em análise de dados é importante para o negócio e aí o aftermarket em especial? Beleza, então eu vou te responder com uma pergunta. Amazon você conhece, Uhum, Uber você conhece, uhum, Google você conhece, uhum, Facebook você conhece. uhum. Qual que é o negócio desses caras? Ah, a Amazon é o maior varejista do mundo. O Uber é o maior sistema de mobilidade do mundo. O Google é o maior sistema de busca do mundo. O Facebook é a maior mídia social do mundo. Todas elas são empresas de dados. Ela Elas, sabe o meu comportamento. elas utilizam a Amazon. Ela utiliza o seu comportamento de compra, o seu hábito de compra, para gerar dados e gerar perfis. Quando você vai comprar alguma coisa na Amazon, ela vai falar: clientes que compraram isso também compraram aquilo. Então ela faz esse cross-selling e esse upselling Uhum. com dados. E aí eu volto para o nosso amigo que está assistindo aí, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista. A gente não sabe que alguns itens são itens irmãos, que se eu vender isso, eu tenho que vender aquilo? Por que a máquina não fala isso para a gente? Por que eu não estou alimentando ela para identificar esses padrões? E a vantagem da inteligência artificial é que ela identifica padrões que são contraintuitivos. Padrões que a nossa cabeça ou a nossa mente não consegue identificar. E aí a gente tem que ver se faz sentido ou não esses padrões. Mas ela identifica padrões. E aí, falando uma linguagem mais técnica, é o que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Eu solto o dado lá e falo assim: vê se você acha algum padrão, vê se você acha alguma associação entre as coisas. E ele começa a criar essas regras de associação, que Uhum. é algo que a gente poderia fazer no aftermarket ou em qualquer setor para começar a ser mais preditivo, que são Uhum. modelos preditivos. Fala: olha, se o cara comprou esse item aqui, eu tenho uma probabilidade de 73% de que todo mundo que comprou isso, 73% das vezes, comprou esse aqui também. Por que eu não ofereço? Por que eu não faço um bundle? Por que eu não crio um kit para isso? Uhum. Então, a ferramenta está aí hoje. Hoje não precisa de capacidade de máquina que precisava antigamente, porque a IA hoje ela faz isso, né? Tem uma disciplina que eu estou ministrando, e aí eu ensinei para os alunos a fazerem isso que a gente chama de análise de cesta de mercado, né? O Market Basket Analysis. Pegamos uma lista com 200.000 transações para identificar as regras de associação. Isso Legal. faz rapidinho. Hoje, Sim. hoje você consegue, com IA, você faz isso muito rápido. Então, os alunos fizeram simuladores ainda, fizeram dashboards que você pode utilizar. Então, a gente está um pouco atrasado com IA. Eu desconheço, e aí alego que se tiver alguém fazendo a ignorância minha mesmo, mas Uhum. até onde eu conheço, eu não vejo ninguém usando IA com inteligência. A gente falou antes de começar, a gente falou um pouco da Fraga, que é Isso. a empresa de inteligência automotiva. Uhum. Eles criaram a IA própria. Eles estão treinando uma IA para ser uma IA exclusiva deles. Legal. Porque toda vez que você coloca um dado em ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, essas coisas, assim como ele vai buscar a coisa fora, ele leva a coisa para fora também. Então, esse é um problema. Esse problema de
cybersecurity, né, segurança cibernética, é um problema para as indústrias Sim. se eu vou usar uma ferramenta de IA que é aberta. Então, a Fraga está desenvolvendo a sua própria ferramenta de IA para ficar com os dados lá dentro. Que legal. Esse é a contrapartida. Sim, sim, com certeza. A gente já está indo para o nosso final. Tá, Eu queria só abordar um assunto que a gente chegou a mencionar aqui também, em relação à sustentabilidade. perfeito. Você enxerga isso mais como um discurso, um marketing, ou você vê isso acontecendo na prática? Então, vamos lá. A gente falou da história do jogar fora porque não existe fora. Isso, A gente falou, quando você exato. pensar que vou jogar fora, lembra que não tem fora. Aham. Tudo é dentro. E eu digo que sustentabilidade ou não ser sustentável hoje, século XXI, a gente está mais perto de 2050 do que do ano 2000, se você pensar. 2050 está aí. Uhum. Sustentabilidade, ela tem tudo a ver com manutenção de negócio. A gente chegou num limite, e eu não quero ser catastrófico, nem quero ser malthusiano aqui, mas a gente chegou num limite de recursos naturais. A gente chegou num limite de escassez de acesso. E cada vez que você pode pensar em logística reversa, que você pode pensar em economia circular, você está pensando na preservação e na perpetuação da espécie no planeta. Eu ouvi há um tempo atrás um geofísico falando, ele falou o seguinte: olha, não se preocupe, o planeta não vai acabar. O que vai acabar é a espécie humana. Porque o planeta ele já passou por um monte de transformações. A gente teve dinossauro, era outro mundo, o mundo dos dinossauros, o planeta era outro. O planeta não vai acabar. O que vai acabar é a espécie humana. Então, a sustentabilidade, ela é uma sustentabilidade do negócio. Quando a gente fala do tripé da sustentabilidade do Elkington, que é o econômico, social e ambiental, na verdade a gente está falando de tudo que perpassa uma empresa, tudo que perpassa uma organização. Então, não ser sustentável, eu até tenho uma coisa um pouco mais dura em relação a isso, mas não ser sustentável hoje é burrice. Uhum. Porque você está gastando dinheiro à toa, você está despendendo recursos que não tem. Cada dia que passa, as margens estão mais apertadas, cada dia que passa está mais difícil dentro do cenário global a comercialização. Então, o que você puder fazer para preservar os seus recursos, para você preservar a caixa e a sustentabilidade tem um papel fundamental nisso. Ah, mas a gente tem aqui uma obrigação legal que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Palmas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há quanto tempo a gente não encontra pneu jogado na rua? Por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esse pneu, ele é coletado, ele é separado e ele é destinado. E a gente tem vários caminhos nessa destinação até a incineração e o aterro. Uhum. Mas a gente tem vários caminhos para reaproveitar essa matéria-prima. Então, não ser sustentável, para mim, do ponto de vista de negócios, é burrice. Legal. Eu ia acabar agora, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião. Carro elétrico Carro elétrico, boa. e Carro elétrico. filtro. Carro elétrico. Dá e uma filtro. mensagem aí pro Boa, pessoal. boa. Ah. Carro elétrico. A Fraga fez um estudo, então presta atenção. Presta atenção. A Fraga fez um estudo. Criou 3 cenários. Com base na cadência que estão vindo os carros. Aham. Criou 3 cenários até 2050. No pior cenário, 12% da frota vai ser elétrico. No pior cenário. Por quê? Porque a gente tem problemas insolúveis nesse país. A gente não tem energia. É. A gente está com bandeira vermelha de novo. O custo da energia é muito alto. Ah, mas vamos ter fazendas solares, fazendas eólicas. Ok, as pessoas estão fazendo placas solares nas casas, on-grid, off-grid. Ok, mas ainda não é a solução. Nos Estados Unidos, a Hertz, a locadora Hertz, devolveu todos os veículos elétricos que ela tinha comprado. Por quê? Por medo de não ter autonomia, os clientes não alugavam carros elétricos. Olha. Vai melhorar a autonomia? Vai melhorar. Vai ficar bom? Um dia vai ficar bom. Só que a gente precisa entender uma questão geopolítica. A gente está no meio do programa Mover, programa de mobilidade verde, todas as coisas que estão acontecendo no entorno do Mover. Uhum. Mas quem se habilitou a produzir veículo elétrico no Brasil? Das fabricantes que já estavam. E a gente está tendo uma invasão, uma horda
de marcas chinesas, cada dia uma marca nova, e que, se esse veículo parar, haja visto o que aconteceu com o Jaque, que era um motor de combustão, não tinha peça. Imagina essas diferentes marcas que não têm peça. Hoje você tem Fusion híbrido por 30% do preço dele de face, porque para botar ele para andar você precisa comprar uma bateria, que custa R$140 mil. Então, o problema é o lifetime value desse, o valor ao longo da vida e o ciclo de vida desse produto. Então, o elétrico ele é legal, mas eu entendo que assim como a gente teve fita VHS, passamos para o DVD, fita VHS, passamos pelo Laserdisc. Laserdisc? Laserdisc, nunca conheceu o Laserdisc? Era do tamanho de um vinil, só tinha de um lado. É tipo esse? Mas era grandão, grandão. tipo grandão. Então você tinha a fita VHS, passou pelo Laserdisc, veio o DVD, veio o Blu-ray, veio o streaming. Para mim, o carro elétrico hoje é o Laserdisc. Uau. Ele está entre o combustão interna puro e o que virá depois. E para mim, o que virá depois é célula de hidrogênio. São outras fontes de energia. Que a gente vai ter que sair da energia de combustível fóssil, isso não temos saída. Nós vamos ter que sair dos combustíveis fósseis. Outra coisa que no Brasil impacta muito a questão dos veículos elétricos. Flex. 2 em cada 3 veículos que estão andando na rua são flex. Sim. A gente não está sofrendo tanto com a questão da guerra no Oriente Médio. A gente está sofrendo mais por causa do diesel. Mas no transporte de passageiro a gente não está sofrendo por conta do etanol. Então, para mim, eu acho que são 2 modelos. O elétrico puro, ele vai ter esse ciclo para virar uma outra coisa, ele é o Laserdisc nisso. E eu acredito muito em veículo híbrido. Eu acho que veículo híbrido, ele é a solução sustentável. Quando você está num ambiente urbano, que você está abaixo de 60 km por hora, que tem congestionamento, você não está poluindo. Foi para a estrada, que você consegue empreender mais velocidade, você entra com um motor de combustão interna. Então, na minha cabeça, é uma solução de veículo híbrido e uma outra solução. Já visto o Toyota, né? Toyota, a solução dela sempre passa por híbrido. Sim. E Toyota é a número 2 no mundo, né? De montador. Então, alguma coisa eles devem saber que a gente não sabe. Se ele não tá, ele tem o Prius, tinha o Toyota Prius, que eu não tô vendo mais. Ele foi táxi por algum tempo, mas eu não tô vendo mais o Prius. Provavelmente já ficou insustentável, usando a palavra e nem nos sustentabilidade. Estados Unidos da última vez Não vê mais, então. Ele está pensando sempre na tecnologia do híbrido, que para mim eu acho que é a solução mais saudável. E essa terceira coisa, essa mudança do VHS para o DVD, passando pelo Laserdisc, eu não sei ainda o que vai ser. Muito bom. Uma mensagem no Dia do Automóvel para o setor automotivo. Olha, o Brasil se move em rodas. O Brasil precisa do modal rodoviário em tudo. A gente tem muita coisa para fazer ainda e é um mercado gigantesco. A gente não conhece nem 10% desse potencial todo. Muito bom. Marcelo, obrigado. Eu ficaria aqui, eu acho que eu nem passei em todas as perguntas, mas eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Só chamar que eu volto para a gente fazer uma outra pauta. Que legal, muito, muito bom. Precisamos falar dos 2 assuntos iniciais, da reparação. Isso é direito a reparar e inspeção técnica veicular. Isso, esses 2 assuntos. Vamos marcar para um novo bate-papo, com certeza, a hora que gostaríamos de te ouvir mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Verdade. Pessoal, esse foi mais um episódio do programa AbraTalks. Obrigado pela sua companhia. Como eu disse, navegue aqui por todos esses conteúdos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.